Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um O2 Podcast. Hoje aqui um convidado super especial, meu amigo Matheus Ramos. Fala um oi pra galera aí, Matheus. E aí, Mal, beleza? Galera do Oxigênio, tudo certo? Matheus, antes da gente começar a nossa pauta livre aí, pra combinar de conversar com você já falou. Eu vou só se a gente for com pauta livre pra falar assuntos gerais aí. Mas, Matheus, pra quem tá nos ouvindo e não conhece quem é o Matheus, me fala um pouco aí, fala um pouco pra galera pra conhecer um pouco melhor você. Cara, eu sou publicitário, me formei aqui em Prudente, na Facop. E antes de eu falar de mim, por que eu gostaria de pauta livre? Porque pra não ficar engessado. Concordo. Vamos ver, porque a gente já viveu algumas coisas, né? Inclusive junto. Um dos propósitos mesmo do O2 Podcast é isso, aquelas conversas que a gente tem, como a gente sempre tem diariamente, pra falar de inovação, tecnologia, que é conteúdo que a maior parte da galera é interessante conhecer e saber, né? Sim, então é uma forma da gente manter o nosso bate-papo que a gente já faz diariamente pra poder, pra abrir pra galera, né? Sim, eu acho que se as nossas reuniões fossem gravadas como podcast, seria muito bacana, né? Porque... ou a gente seria cancelado algumas vezes, talvez. Talvez. Mas eu tive que fazer uma faculdade, né? Que algum tempo eu precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida, alguns sonhos não deram certo. E aí eu comecei a fazer publicidade em 2007. E logo eu comecei a fazer estágio em algumas agências, trabalhei em 3 agências locais, que é a Raro, a Ativa e a Audi. Aí trabalhei em uma emissora de televisão, onde foi que a gente ficou mais próximo, né? Uhum. Que aí eu comecei a atender vocês passaram a... Vocês já eram da web, né? 100% web, vocês começaram a transitar pro lado do offline também, Exato. da A gente comunicação. nasceu digital, mas a gente se tornou agência full service depois. Full service. E aí, nesse período que eu trabalhei nessa emissora, eu me aproximei muito mais de vocês, que aí começou a rolar os almoços, começou a rolar parcerias. Isso. A gente atendeu alguns clientes juntos, que são os nossos amigos. E... Falar da gente é difícil, né? Um pouco. É complicado. É um pouco. Mas a gente sempre tentou fazer um atendimento diferenciado, né? Então, assim, não só ser aquele atendimento que tira pedido do cliente, né? Hoje em dia, eu passei a trabalhar no marketing de uma empresa, né? Eu componho um time lá. E mesmo nos outros clientes anteriores que a gente atende e tudo mais, a gente sempre tentou atender de uma forma diferenciada, buscando inovação, buscando... tá na frente das coisas, né? Mas, como esse é um podcast sem pauta... Não, mas eu queria entrar nesse assunto que você tava falando, da sua trajetória e tal. Uma qualidade que eu sempre vi em você, que você sempre foi um cara muito criativo, né? Então, sempre foi um cara de imaginação aí, muito fértil, digamos assim. Às vezes muito pouco demais, né? Mas o que é legal de tudo isso, que assim, você trabalhava, na época que você trabalhava na emissora, né? Uma emissora de renome e tal... nessa época que você trabalhava nessa emissora, você fazia parte do time comercial, só que a gente sempre viu que você era um cara diferenciado, porque você não queria só vender mídia. Tanto que a gente já atendeu vários clientes em comum, e todas as vezes que a gente desenvolvia alguma coisa, tinha uma coisa criativa no meio, né? Não era simplesmente, vamos fazer mídia, vamos vender mídia pro cliente e vamos rodar. Não, a gente fez algumas ações, inclusive com o nosso amigo Wagner, né? Na época da Assim, que era mania de cão, que era caminhada, e tudo a gente fazia as coisas diferenciadas. Na verdade, né? Às vezes até fugia de comunicação, né? Não fode, cara. Não, tô dizendo assim, a gente começava trabalhando junto, aí nós virávamos amigos, sim. Fazia coisa junto, né? Então, assim, eu acho que esse lado também de networking é bem interessante. Com certeza, né? E até hoje, tipo, eu trabalho no marketing da Eros, né? Junto com o Joe, com o Tadashi, que é o time ali. E a gente busca isso a todo momento, cara. Inclusive, a gente fez um trabalho juntos, né? Que Exato. é o nosso site. E é isso. Eu queria falar um caso. Como é sem pauta, a gente vai e volta, tá? Não tem problema. Tem problema? Não, imagina. Ó que a gente pegou o gancho da Copa agora. O que a gente fez? As figurinhas. Certo. E jogou no site. Legal. E foi um resultado bacana. Que a gente criou lá, pegou a vibe da Copa e tal. Quem pensou nisso? Entendeu? Não importa. Vamos testar um modelo, vamos testar uma mídia, vamos testar uma interação. E aí a agência foi parceira em desenvolver isso com a gente. Então, eu acho que essa parte do atendimento é legal. Você dá uma pirada às vezes. Mas eu acho que assim, a gente tá acostumado a entrar no modo automático, né? Porque hoje a gente tem ferramenta pra tudo. Enfim, eu acho que as pessoas não... Poucas pessoas têm esse lado criativo hoje em dia. Dá exemplo na parte de marketing, né? Hoje a gente tem
ferramentas, tem redes sociais, mas todo mundo faz o mesmo sempre, Sim. né? Então, quando alguma empresa, alguém faz uma coisa diferente, chama muito mais atenção. Por quê? Porque saiu da caixa, né? Digamos assim. Sim. Então, assim, as pessoas realmente estão entrando no modo automático. Porque hoje é isso, cara. Exemplo, você faz tráfego pago. Você tem os seus blocos de anúncio ali, você roda ali, cara. Mas, né? E aquele lado criativo, né? Eu acho que pra você se diferenciar, você tem que ter um insight a mais ali, né? Uhum. E aí eu acho que é colocar a cabeça pra pensar, cara. É. Eu acho também é muito de repertório, né? Então a galera tem que ver de tudo um pouco, né? Tem um livro que eu li, agora eu vou falar um pouco de Momento livro cult, que eu li, né? Cult. Tá. Não, mas é um livro interessante vamos falar um pouco do que a gente já fez junto, né? A gente Sim. foi pro Web Summit em 2019. Vamos pra Lisboa, Foi né? o Mal e eu pra Lisboa, ver um negócio de inovação, marketing, tudo mais. O Web Summit, pra quem não conhece, né? É a maior feira de inovação e tecnologia aí do mundo, né? Naquela edição, acho que se reuniram 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. No mundo inteiro. Um evento, obviamente, internacional, né? Por mais que ele seja em Lisboa, né? Em Portugal, esse evento foi 100% em inglês. Isso. Tanto que a gente teve que arranhar muito nosso inglês lá. Voltei aqui pro Brasil e falei, preciso meter uma aula de inglês, cara. Porque o nosso inglês aqui, pra viajar, pra fazer as coisas, ok, nunca... Pra pedir um hambúrguer. Detalhe aí que o Matheus ficou 10 dias comigo e ele comeu 8 dias de hambúrguer. Os outros 2 foi pizza. Mas eu entendi que na Web Summit tinha, assim como teve as palestras, os eventos e tal, que aí ouvindo ok, mas aí quando você vai trocar um network, vai conversar com gente de outros países, não necessariamente só dos Estados Unidos ou, sei lá, de qualquer outro lugar do mundo, você tem uma dificuldade, tá? Tipo assim, eu tinha muita dificuldade. Então, assim, conseguia trocar uma ideia, mas eu precisava falar uma coisa específica, eu tinha que contornar pra tentar achar esse momento. Sim. Então, por isso que eu voltei pra lá, falei, agora eu vou meter o inglês, porque pra negócios eu tô fraco ainda de inglês. Então, hoje eu já vai fazer... Já se vira melhor. Faz 1 ano e meio que eu tô fazendo aula particular aí pra trabalhar bem esse lado business, né? Sim. Agradecer a minha teacher também, Camila. Então é isso. Mas, de fato, o Web Summit foi, cara, um evento sensacional, abriu muito a minha mente. Sim. Aquele evento, cara, acho que... Tá, não me falha a memória, assim, em números exatos, mas acho que eu vi que ele representava, acho que 4% do PIB de Lisboa. PIB de Lisboa, isso mesmo. Absurdo, né? Então, a cidade inteira se estrutura pro evento, cara. Sim. Tanto que a gente pegava os metrôzão lá, Web Summit, lugar, enfim. E foi um evento muito bacana, cara. Então, falando disso aí... 4 dias de evento, né? 4 dias de evento. 4 ou 3, não sei. Por aí. É que a gente deu uma andada boa lá, né? Muito. Mas o que eu ia falar é isso, cara. É buscar repertório pra você fazer outras coisas, né? Então, assim, viajar faz muito bem. Então... E esse livro que eu ia falar, do Walter Longo, chama Anexialismo. Que você tem que ver de tudo e aplicar um pouco nos seus negócios, né? Então, explorar bastante isso. Ler mais, conversar com mais pessoas, fazer relacionamento. E aí você vai aprimorando mais e vai tendo ideia. E eu acho que eu não tenho vergonha, cara. Eu acho que esse é um ponto que... Cara, não tenho vergonha de falar com ninguém. Então, se eu tenho uma ideia, eu vou lá e falo assim, ó, o que você acha dessa ideia? Várias vezes já aconteceu entre nós, entre os nossos amigos e tudo mais. Tem um amigo nosso em comum, que é o Renato. Certo. E, cara, de vez em quando eu mando mensagem pro cara do nada. Ó, o que você acha dessa ideia? Renato Funada vai ser um dos próximos convidados pra podcast, tá? É isso aí, ele é um cara gente boa. Sim. E eu não tenho vergonha. Se o cara gostar da ideia, massa a ideia, aplica. Não é legal. Ah, Matheus, não gostei. Ou eu gostei, vamos fazer isso. Acontece muito na empresa. Tem o Raul, que é lá da Eros, ele é bem parceiro nosso. Então, assim, ele é um cara que é ligado ao marketing. Então, ele ouve muitas nossas ideias e ele gosta de colocar a mão também e falar assim, não, essa ideia não ficaria melhor assim? Ah, ficaria. Não, essa ideia não é o momento agora, mas a gente pode aplicar em outro lugar. E aí, assim, a gente vai evoluindo, né? Exato. Na verdade, não adianta você ser todo criativo e você ter experiências e vivências e você trabalhar num lugar onde que não tá aberto a esse tipo de assunto, né? Então faz muito sentido você estar numa corporação onde eles enxergam que tudo aquele repertório que você tem, ou também qualquer outras ideias, não só sua, mas do time como um todo, faz sentido pro negócio do cara entender e falar, não, vamos ouvir, porque dessa ideia pode surgir outras, ou aperfeiçoar, ou enfim, essa ideia já é legal. E o que você falou, realmente, de repertório, faz muito sentido, cara. Uma coisa que eu aconselho a todos os profissionais, tanto de marketing ou de qualquer área específica, sair um pouco da bolha, cara. Porque
Principalmente, tá, vou generalizar, mas o povo brasileiro em si, ele tem esse negócio, tipo assim, o cara que nunca viajou pro exterior, o cara que só quer guardar dinheiro, o cara que... Você tem que ter plano, você tem que sonhar, mas, meu, você tem que sair da sua bolha, porque em cima dos conhecimentos de outras culturas, vivências, experiências, cara, você pode levar isso aí pra sua vida inteira. Você vai aplicando em outros negócios. Eu falo cara. que viagem não é um gasto, cara, é um investimento. Vou falar nisso, você investiu bastante esse ano, né? Não, esse ano eu fui viajar 2 vezes só, cara. Fui pros Estados Unidos e pro México, mas... Ué, investiu bem, ué. Não, investi. Investi sim, cara. Mas porque eu falo assim, é bom pra cabeça, Sim. mas também é bom que eu gosto de viajar pra outros lugares, conhecer um pouco a cultura e ver como que é o hábito de consumo dessas pessoas, tecnologia, tudo, cara. A gente viu muita tecnologia diferente lá, Super. né? E tem muita coisa que fala lá que a gente sabe que pra chegar no Brasil aqui Vai um tempo. Quando a gente chegou lá, que ano que a gente foi? 2019, né? Final de 2019, lá em Londres, quando a gente tava lá, quantos carros elétricos você viu? Bastante. Quase todos. Quase todos. O cara tinha falado que era 70% dos carros eram elétricos. A gente viu no Web Summit o lançamento do Taycan, que é o elétrico da Porsche. A gente viu lá antes de todo mundo ver. A gente viu lá. Mas então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que essa busca tem que ser sempre. Então, eu trabalho dessa forma. Então, eu tento pensar, conversar com pessoas diferentes, de outras áreas, e buscando conhecimento cada vez mais e tal. E é isso. Eu acho que as nossas conversas também é bastante nesse sentido. Oh, desculpa aí que eu bati aqui embaixo. Não tem problema. Mas é isso. Mas, assim, também é importante ressaltar que não adianta você adquirir todo esse conhecimento e você não colocar nada em prática. Aí é a obesidade mental que a gente fala, né? E ser egoísta também, né? Você tem uma ideia, por que você não vai dar essa ideia? Por mais que não seja no seu negócio, né? Por que você não vai compartilhar? Hoje eu fiz uma entrevista hoje de manhã com uma menina aí, e ela trabalhava numa empresa, uma software house, e fechou. Cara, eu fico triste pra caralho quando fecha. Porque assim, querendo ou não, é do mesmo segmento que o nosso, e eu fico triste porque às vezes o que eu vejo, principalmente pra nossa região aqui, é essa distância entre as empresas, cara, que são do mesmo segmento. Todo mundo se acha concorrente e acha que não tem que conversar. Mas, cara, todo mundo passa perrengue. Às vezes um saiu de um perrengue melhor, o outro não. Então, assim, cara, eu acho que as empresas precisam se ajudar mais. Eu vi o Wagner falando isso com você no podcast. Porque ele falou que o mercado telecom... O mercado dele é totalmente diferente do nosso mercado, né? As pessoas são concorrentes, né? Mas são os caras que colaboram com o setor. Né? Eu sempre falei isso nos outros lugares que eu trabalhei. Eu sou amigo de todo mundo que eu trabalhei. Então, assim, não tem nenhum problema em dizer isso. Por exemplo, na emissora que eu trabalhei com o Ignas 2 vezes, né? Que é um brother também, tá com o Renato agora. E é um cara que ele também fomentava isso. Não, todo mundo tem que ser parceiro, vamos conversar. Até os nossos eventos que nós fazíamos era pra ter esse tipo de conhecimento. Mas fugir um pouco do assunto, se você quiser voltar. Não, cara, você não falou que era pauta livre? Não, a pauta é livre. Então. A pauta é livre. Porque é isso, cara. A gente tem que... A gente é criativo. A gente não tem que ter a gente tem que ter pauta pra reunião pra ser objetivo, né? Sim, pra concordo. bater um papo, você não vai na casa de um amigo seu, eu quero falar disso. Não, jamais. O assunto vai fluindo. Você vai sentar no boteco e falar assim, vamos no boteco, mas eu quero falar sobre isso. Se fugir disso aqui, né? E outra coisa que eu acho interessante, eu tava falando do livro do cara que eu li, que é o Nexalismo e tudo mais, que é você ver de tudo um pouco. Óbvio, você tem que ser especialista na sua área, né? Então, qual que é a área da Oxygen? Ela é especialista nisso, e ela faz muito bem, e executa muito bem. Mas ela tem que entender de outras áreas que fazem com que a convergência dos assuntos dê certo, entendeu? Então, a gente sempre busca isso, a conversar. Então, lá na empresa mesmo, a gente sempre tenta provocar assuntos com os outros departamentos, ver como tá a situação de cada região, e vai conversando com representantes, e aí a gente vai abrindo a cabeça e vai tendo uma assertividade melhor. Porém, a gente não pode ter muito medo de errar. Porque quem tem medo de errar não faz, cara. Não faz. Não faz. Então, assim, aí eu li outro livro. Mano, eu tô lendo livro, hein? Nossa, não... faz tempo que a gente não conversa, porque não lembro muito bem dessas coisas não, mas tudo bem. Que é o... Não pode mentir no podcast, tô brincando, cara. Que é o Marco Alma não faz bom marinheiro, né? Então, assim... Ó, tem um quadro ali, ó. Que fala isso? Ali, ó, escrito ali, ó, o primeiro quadro ali, ó. É verdade. Marca... como que é? Não faz bom marinheiro. Não faz bom marinheiro. Não, mas tem um nunca ali, ó. Nunca fez bom marinheiro. Nunca fez bom marinheiro, é isso mesmo.
Bom, gente, tem a participação do Caio aqui também, viu, galera? O Caio tá sempre O Caio- conosco aqui O Caio é fazendo. o cara, vocês têm que ver ele por trás das câmeras. O Caio é modelo, né? O Caio é lindo. Ele não pode demais, aparecer, senão ele vai acabar com o nosso ele brilho. acaba com o nosso brilho, É. isso mesmo. Que é isso, cara. Então, assim, se a gente erra e passa por alguma dificuldade, a gente vai superar e vai ser melhor. E aprende, né? E Você aprende, aprende. e aprende. O mais importante de você errar é você aprender com esse erro, né? Exatamente. E o que é legal, Mal, que assim, a gente é amigo, a gente conversa sobre bastante coisa, então assim, a nossa viagem que eu fiz com você, a gente ficou 15 dias juntos, mudou totalmente a minha cabeça, meu mindset. Então por quê? Eu vi que onde eu estava, eu não ia evoluir. A gente conversou bastante Muito, na viagem sobre muito. isso. E Tentei trazer você pra cá também. mas foi um ponto que eu pensei, falei, cara, será que eu tô no momento certo e tudo mais? E aí eu decidi mudar, que foi uma mudança positiva, que fez com que eu viesse pra Eros, que eu tivesse essa mudança de empresa e tudo mais, ter um planejamento melhor. E, cara, se eu tivesse ficado, onde eu ia estar hoje? Entendeu? Então toda aquela decisão que a gente toma com medo, pô, é uma viagem que é caro. Eu tava num trampo. Eu pedi pra, preciso viajar. Não, mas você não tem férias ainda. Não, então eu tenho que viajar. E aí eu voltei com a notícia, galera, não quero mais ficar aqui. Não, e foi assim também, né? Eu lembro que eu comprei sozinho. Mas e uma galera com a gente, né? Todo mundo deu pra trás. Todo mundo falou, eu até vou. Quem cumpriu foi você e eu. Só que assim, eu também, eu não gosto de depender dos outros. Então eu tinha uma oportunidade, eu fui lá e comprei. Aí eu falei, Matheus, comprei. Você falou, putz, vou comprar. Vou comprar. Aí depois eu corri atrás do rolê. Mas Deu foi certo. exatamente, deu tudo certo. Ô, Caio, você permite a gente sair um pouco do tema? Então tá bom, o cara é diretor, a gente tem que perguntar. Respeita. O Maurício fez eu andar 18 km por dia. Eu tinha 20 quilos a mais. O cara ficou com febre de tanto que ele andou, velho. Eu fiquei com febre. Eu fiquei doente. É que antes de Portugal a gente foi pra Londres. Nós ficamos acho que 3, 4 dias em Então Londres, né? nós saímos do hotel, era 5 graus. Aí nós entrávamos no metrô, 30 graus. 30 graus, suando. Saía, voltava. Aí teve um dia que ele falou, cansei de usar blusa, vou ficar sem blusa. Aí ele saía naquele suado, porque ficava no metrô e depois pegava aquele vento gelado. Mas é o que eu falo, cara. Vivência, mano. Quando eu viajo, eu não gosto de ficar dormindo no hotel, não, cara. Eu pego minhas coisas isso, vamos conhecer. e vou. Então, tipo, vamos andar de metrô? Vamos andar de metrô, cara. Outra coisa que nós damos o rolê que nós damos de metrô. A gente andou Londres inteiro. Então, assim... Inclusive no Banco Central de Londres. Nós fomos pro Banco Central de Londres, cara. Acho que poucos brasileiros foram pro Banco Central de Londres. A gente chegou lá, foi almoçar não sei onde, eu peguei lá 100 euros, né? 50 pounds. 50 Libra, pounds. Não, É Libra, né? É Londres, né? 100, não lembro. Pá! O cara falou, não, essa nota a gente não aceita não. Eu falei, puta, Matheus, agora fodeu. Os caras não aceitam nosso dinheiro, cara. Nossa, os caras não aceitaram nossa grana, tivemos que dar um rolê lá. Aí, né, vamos na lojinha de souvenir, então... Vamos passar esse dinheiro Vamos passar essa grana. Deve estar alguma coisa errada. Aí o cara falou, não aceito. Aí nós conversamos com os caras da guarda, em alguma praça. Scotland Yard lá. E aí o cara falou, cara, esse rolê você vai ter que ir lá no Banco Central e fazer assinar uns documentos lá e pegar nota nova. Só pra galera entender. Então a gente conheceu o Banco Central de Londres. O dinheiro que a gente comprou era um dinheiro que não tava mais em circulação. Né? Era um dinheiro muito antigo. É um dinheiro antigo. A gente comprou aqui em Prudente. Mas tá bom, né? Mas pelo menos a gente conheceu o Banco Central. Conhecemos o Banco Central, tudo mais. Cara, sabe perrengue legal. Sabe uma coisa que eu lembro legal. que nós fizemos na viagem inteira? Fugindo da pauta, já que você aproveitou esse... Não, vamos fazer uma pauta livre. O cara, nós chegávamos nos lugares, ponto turístico. Não, eu lembrei disso, cara. Sabia nada da história. Esse aqui é o Napoleão. Olhar uma estátua, esse aqui é o Napoleão. Napoleão descobriu o Brasil. Não, a gente brincou muito lá, mas foi uma viagem muito boa. Aí os caras que são mais cult respondiam, mas vocês são burros, vocês estão falando tudo errado, cara. Né? Putz, zoando todo mundo. A gente tá brincando, gente, mas foi muito bom, cara. Então, assim... Mas assim, ó, o que a gente viu lá foi muita coisa. Muita coisa. Então, assim, quando eu viajo, eu gosto, igual eu falei, eu gosto de saber do hábito de consumo dos caras, de tecnologia, o que tá acontecendo, o que tá vendendo, o que tá em alta. Lógico que eu tento ter um filtro pra, porra, beleza. Os caras estavam fazendo planejamento pra 2021, 2022, 100% dos carros ser elétricos. Mas como que eu consigo encaixar isso na realidade do Brasil? Muito difícil. Sim. O Brasil é muito maior do que todos esses países. Sim. Infraestrutura, etc, etc. Então, lá a gente conversou com os gringos também, e aí nós conversamos com o cara sobre carro elétrico, o cara falou, meu, aqui se você precisar viajar mais de 6 horas, você não vai viajar de carro. Não vai. Você vai viajar de avião. Sim.
Aqui no Brasil, 600 km é daqui até São Paulo, pô. Então, assim, é uma realidade um pouco diferente, mas... As distâncias são menores, Exato, o Brasil é muito grande Muito grande. territorialmente, né? Então, assim, é bom pegar isso, mas aí enquadrar dentro da nossa realidade, porque aí a gente vê algumas questões que a gente consegue incorporar aqui, né? A questão de pagamento dos caras é muito mais avançado, tecnologia e tal. Então, cara, muita coisa bacana. Cara, a gente não sentiu falta de carro, né? A gente tinha aplicativo e a gente andou de patinete, bike elétrica, Uber. A gente não andou de carro lá, assim. A gente não precisou alugar carro. Metrô. Metrô. Que o sistema público lá funciona bastante. Funciona. Mas falando na parte de andar de carro, você pesquisou uma startup que tinha lá em Lisboa. Puta, legal, né, isso é legal. Isso era uma inovação muito boa. E porra, isso aí 2019, cara. Era uma Quer explicar? Explica aí como que era a startup. Cara, os portugueses desenvolveram um carro que é o Twizy. Era da Renault, né? É um Renault de 2 lugares, então um na frente e um atrás, como se fosse uma moto. Que a porta era aquelas... porta que abre assim, igual uma Lamborghini, mas era um carro bem barato. Mas a ideia dos caras era a seguinte, ele tinha uma câmera e um GPS dentro do carro. E ele colocava você andando pelos principais pontos turísticos. Na verdade, você fechava um pacote, né? Quantas horas você tem? A gente ficou com o carro o dia inteiro. E a gente andou em todos os pontos turísticos com o carro, que era elétrico. E ele filmava a nossa viagem, tem essa filmagem aí em algum lugar que eu não sei onde. Fazia live. A gente só não quis fazer live mesmo, porque ia sair muito cancelamento. A gente conversa entre amigos, né? Então, quinta série não sai de nós. Quinta série, então a gente foi lá. Eu costumo falar que eu sou tão quinta série que eu fiz 2 vezes, tá? A gente foi na Pink Street, a gente foi na Torre de Belém, comemos pastel de Belém, e o carro levava a gente em todos os lugares e filmou a viagem, e ele tinha um áudio description lá que falava tudo onde a gente tava passando e tudo mais. De acordo com o que a gente passava nos pontos turísticos, ele contava um pouco da história e tal. E era super legal, que o carro elétrico lá também tem alguns benefícios, né? Então, a gente poderia parar em qualquer lugar. Pagava táxi em vários lugares e tal. Agora eu vou contar uma história engraçada também. Eu sabia que você ia lembrar de uma cagada. Eu tava dirigindo o carro o tempo todo. Aí a Maurício falou assim, não, agora eu vou dirigir. E é um botão pra frente e um pra ré. Tinha uma Mercedes fodida atrás, assim. E ele pegou e apertou o botão de ré na descida, assim, cara. O carro parou isso aqui, ó. A gente ia ter que pagar uma Mercedes em euro. Mas é só pra criar uma adrenalina, né? Não tem história, né, porra? Não tem história. Foi muito bom, foi muito bom. Não tem história. Não, cara, assim... E foi a primeira vez que eu fui pra Londres e Lisboa, então foi uma viagem que, assim, abriu muito minha cabeça também, não só do evento, mas de tudo que a gente passou ali também. Sim. Muita coisa nova, você vê a cultura deles ali também. Cara, a gente conheceu muita gente no evento. Eu lembro, conhecemos gente de Joia, da Vivara. Foi, diretor de e-commerce da Vivara. Então, assim, gerou muita conversa, né? A gente encontrou um pessoal de Prudente também, o Ítalo tava lá, o Rafael, que é da Stetson. Isso. Então, assim, cara, relacionamento demais. Então, pra mim foi um divisor de águas. Hoje eu tô onde eu tô porque eu tive esse background, lógico, toda a minha formação, todas as agências que eu passei, experiência e tudo mais. Porém, lá eu tive outra ideia. Eu falei, cara, tudo que a gente tá estudando e tal, onde eu posso aplicar isso legal? E aí eu conheci o Wagner, eu já conheci o Wagner bem... O Wagner é um dos gerentes da Aeros lá, tudo mais. Aí ele falou, vamos fazer um teste de marketing lá na Aeros e tal, um time que tem lá e tal. Eu falei, vamos. Isso foi logo quando eu voltei. É bom você falar pro pessoal que tá no ouvindo que não conhece a Aeros também. Quem é a Aeros, né? Da empresa, então, segmento. A Aeros faz parte do grupo Renaer, né? A Aeros nasceu dentro da Stunner como um departamento de alto-falantes pro público interno ali da Stunner, né? Que faz parte do grupo. E aí ela teve uma vida própria. Há 25 anos ela faz alto-falantes de som automotivo, mas também dá para você usar em som em bob, em casa, em parede, em onde for. E é uma indústria de som automotivo. E essa indústria de som automotivo, Maurício, por incrível que pareça, os caras que compram som automotivo é heavy user. O cara é apaixonado, o cara tatua a marca eu mexi aí, Caio? Não? Tatua a marca. Então, assim, os caras, eles são apaixonados. Igual a gente tem algumas marcas que a gente gosta muito, esse público é apaixonado pela marca. É impressionante, é muito bom trabalhar com esse público. Porque você faz um negócio, assim, os caras compram mesmo. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para 3 eventos com a empresa.
Fui em 2 eventos comerciais, um em São Paulo e um em Foz, que a gente ficou trabalhando lá, e um eu fui em Barretos. E teve um aqui em Prudente também, no Campeonato de Som. Então a gente vê essa paixão, cara. E trabalhar com paixão é a melhor coisa do mundo. Não, e a gente já tem outros segmentos também na parte de automotivo, né? Que é Stetson, Sim. Tarambos, e a gente acompanha isso. E de fato eles são defensores da marca mesmo, né, cara? Eles são emissores de credibilidade da marca, assim, os caras, eles dedicam a vida, é como se fosse um esporte, entendeu? Então a gente faz os nossos esportes aí, a gente sabe como é, e eles são apaixonados. Então é muito bom trabalhar, né? Então a gente cria um ambiente, né? A gente cuida de um ambiente para que eles se sintam à vontade dentro da marca e tudo mais, e é muito bacana. Então foi onde eu entrei, né? Então, assim, o Wagner colocou eu pra conversar com o Raul, aí a gente foi conversando, foi evoluindo, e aí eu passei pra lá, e tô lá, já há 2 anos, quase 2 anos e meio. Tô lá na indústria, e aí diariamente, cara, todo dia a gente tem inovação e novidade, fica em cima das coisas, e o time é muito legal também. Então, assim, é uma house. E eu acho que o que é legal que você conseguiu agregar bem, assim, é um cara que era de outro segmento, com outras mentalidades Isso. e tal, chegar e incorporar isso dentro de uma corporação super tradicional, com mais de 25 anos. Tô falando da Eros, não do grupo inteiro, que é maior e tal, mais antiga também. Mas agrega muito, né, cara? Agrega bastante. É legal, é bacana demais. Inclusive, hoje eu tava com o Raul, a gente conversando também sobre, como a gente faz, como que... Até pedir umas dicas, vou lá, como que eu falo, tal. Não, fica tranquilo, é super... Assim, a liberdade que ele nos dá pra trabalhar... a gente precisa trazer o Raul, o Wagner também. Cara, é interessante. São dois caras... O Raul tem história... Os caras são dois feras. O Raul, ele às vezes vai lá pra China... Ele viaja muito. Isso que a gente tá falando de toda viagem... vez que eu vou lá, ele fala que é um chá... ele tem umas coisas diferentes. Então, é um cara que viveu muito. Ele vai te contar muita história. Vamos armar esse rolê aí. E é isso. E outra coisa que eu queria falar é relacionamento, né? Então, assim, se eu ficasse dentro de casa, eu não ia conhecer as pessoas que sempre me colocaram nos lugares, né? Então, isso é interessante. Que é uma coisa que a gente fez muito, né? Então, assim, clientes que nós tínhamos em comum, isso... com outras agências também, eu gostava de ir junto. Então, assim, Maurício, vai atender tal empresa, tal pessoa? Vamos lá junto? Vamos desenvolver uma ideia junto? Não, mas não tem muito a ver. Inclusive, tinha clientes que você tinha até medo de, calma, eu não tô bom nisso. Não, Maurício, mete a cara, vamos. Não, tem que ser melhor. E aí aprimorando. Não, esse é um ponto que eu acredito que eu preciso melhorar, essa parte de relacionamento, porque... Você meio que abandona os amigos, né? Não, tô zoando. Eu fico muito interno, cara, e às vezes eu sinto que... Às vezes não, eu sinto que eu falho muito nessa parte de relacionamento. Tanto que eu sou um péssimo amigo, assim. Não, é brincadeira. Quem me conhece sabe. Eu não, eu não sou o cara que manda mensagem, mas eu sou um cara, assim, que toda vez que você precisar, eu tô à disposição. Mas, de fato, eu não sou um cara meloso, fica mandando mensagem e tal. Eu sou assim? Não é. Tá. Eu tô dizendo assim, eu falho muito nesse quesito, assim... na época que você trabalhava na emissora, você me ajudou muito nessa questão de vamos lá, falar com o cliente, vamos lá, então a gente ia junto e tal, porque eu sinto que é uma coisa que eu preciso melhorar mais, essa minha parte de estar presente, sair daqui um pouco da agência, porque quando você tá aqui, cara, tem muita coisa pra resolver, muito BOzinho. É todo mundo querendo falar com você. A gente resolve muito pequenos BOs e tal, e às vezes acaba se esquecendo de fazer network, tomar café com um cliente amigo e tal. Porque é dali que surgem outras oportunidades também. Quando eu trabalhava na emissora, eu ia muito... A gente tinha que tirar a PS, que, tipo assim, o cara vem aqui só pra me vender, sabe? Concordo. Então a gente tinha que gerar um relacionamento ali. Tipo, eu tô indo aí tomar um café contigo. Vamos almoçar? Vamos. E aí a gente desenvolvia um relacionamento que, cara, a venda ficava em segundo plano. Até você... desenvolver esse negócio, entendeu? Então eu gostava de tomar café com o cara, trocar ideia com o cara, ficar até tarde com o cara ali conversando, levar ele pra praticar algum esporte e tudo mais, e tá ali junto, sabe? Cara, qualquer evento que tinha eu ia, qualquer janta eu ia. Essa venda se torna mais orgânica, né, cara? Não é uma muito coisa... melhor, muito melhor. Acredito que sim, principalmente nessa... Quando você trabalhava na emissora, tinha muito essa barreira mesmo, né? Porque o cara tinha impressão, e às vezes por muitas experiências negativas que ele já teve, talvez de outro cara que trabalhou no comercial, de só estar aqui quando precisa me vender alguma coisa, né? O cara era tirador de pedido, né? Às vezes, não sei. E aí o cara fica com um preconceito ali. Não, você vai lá,
Isso eu aprendi com o Ignas também. Ele falou assim, quando você for num cliente, dá uma analisada. Isso é bom pra gente. Com certeza. Vê como é o ponto de venda do cara. Vê o que ele precisa melhorar. Vê o que ele precisa inovar. Entendeu? O que ele pode fazer pra melhorar esse negócio. E aí a gente ia meio como consultor, cara. A gente chegava e falou, cara, é interessante. Uma vez ele prestou atenção na ligação da recepcionista. E aí, na reunião, eu presenciei isso. Aí ele falou assim, ó, o recepcionista atendeu o telefone assim, assim, assim. Ó, dá pra melhorar esse ponto, esse. Então, assim, o que tem a ver com vender mídia? Nada. Mas o cara olha pra ele de outra forma, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito com essa galera que eu trabalhei. Foi bem bacana nesse sentido. Não, bacana. Eu acho que... Mas é isso mesmo, porque pensa, né? Pô, você vende mídia ali. É muito fácil o cara se acomodar em ser um tirador de pedido. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Entendeu? Assim, você trabalha numa emissora que tem nome. E antigamente era muito melhor, né? Todo mundo já conhece. Você não precisa ficar explicando pro cara. Mas o que o cara não sabe é alguns insights de oportunidades de programas, assim, de lançamento, de horário, vai ter a final do futebol e etc. Então é uma coisa mais estratégica. Eu comecei na publicidade em 2007, então era mais off do que on, né? E aí veio essa tendência aumentando. Eu lembro que a galera falava assim, não, essas mídias não vão ser forever. E aí foi as redes sociais aumentando e perdendo espaço e tudo mais. A galera ainda, a velha guarda confiando que o negócio ia ser. E a gente já atenta, né, ó, galera. Vamos mudando umas chaves aí, vamos abrindo a cabeça, porque, cara, a tecnologia evolui muito rápido. Agora entrando no assunto de marketing, que a gente tá falando aqui assim, acabou esse glamour, né, cara, de agência de publicidade, né, cara? Tinha poucas mídias, todas as mídias pagavam comissionamento, BV e etc. Sim. Hoje o mercado mudou muito. Olhando um pouco o cenário e um pouco de que você conhece muita gente também do mercado de cenário, o que você acha do mercado de publicidade e propaganda para os próximos anos? Ó, faz tempo que eu saí de agência, né? Então eu tô dentro de uma house. Tem que inovar, né? Eu acho que as pessoas estão mais autônomas, né? Então, assim, hoje em dia qualquer um pode se virar. Não tô falando de se virar bem. Não, né? sim. É diferente de se virar bem de se virar muito, mais ou menos. Mas, cara, eu tenho visto uma tendência de que a galera tá se mexendo. Tá se mexendo, tá inovando, tá indo para outros mercados, tá saindo da bolhazinha aqui, tá alcançando novos setores, Então, assim, o que vai acontecer com a publicidade? Cara, publicidade é perene. A galera vai ter que voltar a construir marca, porque eu acho assim que ficar fazendo coisa líquida, porque assim que a gente trabalha hoje, infelizmente, é líquido. Então a gente faz um trabalho, ele fica 24 horas no ar. E o que vai ser daí pra frente? Então, assim, as pessoas têm que construir uma marca, têm que construir um relacionamento com o cliente. E aí eu acho que os profissionais que vão se destacar vão ser esses que vão saber lidar com esse tipo de momento, né? Então, acabou a Copa do Mundo ontem. E aí, se você vê qual é a evolução que teve de 4 anos pra cá, cara, a emissora líder que transmitia a Copa não foi a única. Teve um canal... O Cazé, que... pode falar o nome de outras pessoas aqui, tá zoando? Não, nosso patrocinador não deixa. Não deixa. Então, até isso, entendeu? Então, assim, cara, eu assisti alguns jogos online. Cara, é outra coisa. E outra, a gente não via o locutor aparecer, não, os caras mostram ali a emoção do cara narrando, e aí tem uma janela de interação, ele tá aqui com o público a todo momento. Essa comunicação deixou de ser de mão única, né, e começou a se tornar uma coisa mais dinâmica, né? Dinâmica. Então, assim, tem novos canais, tem a Twitch, por exemplo, que o cara que gera conteúdo ali, ele tá tete a tete com o cara. E aí quem inova ali vai sair na frente. Então, assim, como que as marcas estão vendo isso, né? O Joe, que trabalha com a gente lá, ele foi na CCXP. Ele foi visitar. E aí, ele foi pessoa física, né? Ele foi tipo, ver conteúdo lá. Eu falei assim, Joe, tudo que você vê lá, traz pra gente feedback. Vê lá, cara, você vê uma ação diferenciada, vê lá o que tá acontecendo. Porque é uma maneira da gente renovar, ter esse tete a tete com o público, né? Então, assim, algumas coisas mudaram na publicidade. Algumas não, muitas coisas. Mas outras evoluíram. Então, assim,
a gente tá vendo muito mais evento. Então tem CCXP, tem BGS, tem... Então, esse relacionamento com o público. O público mais jovem compra essas ideias. E a galera 30 a mais? Como que a gente faz relacionamento com essa galera? Entendeu? Onde a gente vai achar esse público? Então, assim, daqui 10 anos, a publicidade, 15 anos, vai ter que ir permeando esse caminho aí, vendo como vai fazer o relacionamento e construir marca. Consolidar o negócio, entendeu? Porque tá cada vez mais difícil. Tá super. É o que eu falei, né? Nós pegamos essa transição entre o off e o on. Hoje tem que ser os dois, obviamente, né? Mas quando você tinha o off, você tinha poucas mídias. Sim. Né? E você tinha os profissionais especialistas em cada coisa. Hoje, se você for olhar, cara, olha o tanto de mídia que você tem. Né? Então você tá falando Twitch, Sim. Você tem YouTube, Sim. Você tem redes sociais. Tem caô, pra você não falar. Pode falar que a gente não vai ser. Não, beleza. Porra, gente. Você lembra da pandemia que a gente usou muito o Clubhouse, então, cara, falar um negócio pra você. Eu e você moram na mesma cidade, mas a gente conheceu galera de Nova York, da Áustria. Áustria. A galera da Alemanha. Tipo assim, o Clubhouse, que foi uma febre, só que não tinha exploração comercial. Não sei se tem, faz tempo que eu não entro. Eu até deletei o aplicativo. Mas eu gostei muito de usar pelo tempo que eu usei. Muito. E assim, mas é uma coisa que foi líquida. Aconteceu, conheço gente até hoje, o Gu Gerosa. Tá lá. Eu corri... Tem que mencionar ele pra ele ver que nós falamos dele. Importante. E o Felipe também. O de Venceslau. Eu corri com ele aqui em Prudente. Conheci ele aqui, cara. Fui correr, fazer uma corrida. Galera, eu sou meio gordo, mas eu sou um praticante de esporte. Você é forte, ossos largos. Então, é isso, cara. Então, assim, cara, se a gente não... Tem o Be Real, por exemplo. Be Real, que é uma rede social. Uhum. Eu não vi aplicação ainda pra gente usar. Tem o TikTok. Então, assim, tem tanta coisa que a gente tem que ficar estudando, atenado e aí tal. já é com essa lá do Meta. Exatamente. Cara, aí já vai ter entrar também inteligência artificial. Isso. Cara, é muita coisa. E assim, é uma cobrança que eu faço, principalmente pro time aqui também, cara, atualizar, estudar, porque assim, a gente tá vivendo uma era que as coisas acontecem de uma forma tão rápida que se você não tiver todo dia vendo, lendo alguma coisa, cara, você vai ficar pra trás. E essas pessoas que não se atualizam, como que ela trabalha, né? Trabalha fazendo o mesmo sempre, cara. Então, mas aí não tem evolução. Não tem evolução, cara. Porque... E outra, o que é importante também, uma coisa que a gente já falou no começo do podcast, é essa questão de diversidade. A gente trabalha com publicidade, propaganda, desenvolvimento, cara, mas um cara de outro setor, de outro departamento, de outra experiência, vivência profissional, pode agregar muito. Então, hoje, por exemplo, você está falando assim, vamos falar de tráfego pago, vamos falar de marketing, tem que ter um cara de exatas, cara. Por quê? Porque hoje, o grande diferencial de você trabalhar com essas mídias é você ter estatística de tudo aquilo que você investe. Ou não só o que você investe, mas do orgânico mesmo. Você tem números para isso. Aí você pega um profissional de publicidade e propaganda, vou generalizar aqui, que é o cara que trabalha em humanas, para fazer exatas, não vai dar bom. Não vai. Tem casos que dá? Tem, mas é óbvio. Mas é números, cara. Então, estatístico, químico. Isso aí quando eu e o Diogo, nós estivemos no Google em 2018, a primeira pergunta que o cara fez foi isso. Quantas pessoas de exato trabalham com vocês? Nenhum. Cara, então legal. Então vocês estão errados. Como vocês trabalham com números... E não tem ninguém ali. E não tem ninguém pra cuidar disso aí. Muito legal. Então, essa diversidade, no podcast acho que do Wagner a gente falou sobre isso também. Essa diversidade de experiências, vivências e profissionais de outras áreas para comporem parte do time de uma agência é muito importante. Cara. Cara, tem que buscar em todos os setores, cara. As pessoas têm que ir estudando também, tem que correr atrás e trocar ideia com galera diferente de você, porque se ficar na bolha, você só vai ouvir a mesma coisa. As redes sociais faz muito isso, né? Cara, olha o algoritmo das redes sociais, você tá navegando no explorar o Instagram, de acordo com o que você tá vendo, o algoritmo já tá com tudo o que vai te mostrar de próximo já feito. Por quê? Porque ele sabe o que você te prende mais atenção. E o objetivo dessas redes sociais é manter a atenção do usuário. Então, o cara vai manter você ali. Sim.
né, TikTok, você vai ver as meninas dançando, vai mas ver é a porque mesma coisa. você fica vendo. Você tá vendo Então, a mesma coisa. Exato, o algoritmo ele vai trabalhando pra manter você mais entretido no assunto, entendeu? Você não vai conseguir Só que, ver outras coisas. Eu acho que um dos motivos da polarização de tudo hoje é exatamente isso, porque as pessoas bolha, estão né? vivendo numa bolha, né? Mas olha que então, legal. se você é o cara da direita, você não tá vendo o que Não o cara vê. da esquerda tá vendo. Não. Aí você fala, mas como que o cara faz isso? Como o cara faz aquilo? Mas você não tá ouvindo a opinião. Você não viu o outro lado. Você não ouve o outro lado. Isso pra tudo, futebol, religião, política, tudo, né? Então, é um problema muito grande. Nós, talvez, nós somos mais maduros, nós vivemos nas duas eras, assim, né, de tecnologia e o analógico, mas a minha preocupação é com a geração da minha filha, da Maia, né? Então é uma geração que já nasceu conectada, muito conectada. Ela sabe mexer no celular, no tablet, e na televisão ela tem dificuldade de usar o controle. Ela vai com o dedo lá. Não faz ideia de assistir canal aberto, porque lá no canal aberto você assiste o que tem passando no momento agora. Tem que ver a propaganda, e ela, não dá pra dar skip 5 segundos. E ela quer ver... Não, pra você ter noção, a gente tem o YouTube Premium, então nem propaganda ela vê. E ela não vê nada. Então, assim, ela quer ver, ela escolhe o que ela quer ver, né? Então é uma geração que já tem um poder muito forte na mão, né? Que nós não tivemos isso, cara. Quer assistir Dragon Ball? É 11 horas da manhã na TV Globinho, pá, mas não existe mais isso. Olha que interessante esses dias. Furou o pneu do carro da Ana Luísa. Aí ela, furou o pneu do meu carro. Viu o WhatsApp. Falei assim, tem que trocar os pneus. Cara, deu 5 minutos, eu recebi propaganda de pneu. 5 minutos. Mas é isso. Cara, falei, Aí eu, Ana, tem um negócio de pneu aqui. Até agora não trocou o pneu, tá furado ainda. Cara, mas você acha que ele não, essas coisas não ouvem a gente o dia inteiro? O dia inteiro. Você fala, ei, Siri. Não abriu aqui, mas... Não, não é ei, Siri, é ei, Siri. Não é, não. E aí, Siri? Olha lá. Agora abriu. Abriu os dois, ó. Então, eles estão... Chega. Tá ouvindo a gente 24 horas, 24 cara. 24 horas. E o medo desse negócio da câmera também não tá... tá gravando, com certeza. Enfim, é que nós somos um grãozinho de areia no meio do infinito, assim. Mas é muito disso, cara. Mas só uma coisa que eu ia voltar a falar, até de liderança um pouco, né? A gente tava falando da bolha, de só concordar, de ouvir pessoas diferentes. O Raul fez um discurso esses dias na empresa lá. Ele falou, galera, eu não quero aqui galera que só concorda comigo. Tem que discordar. Tem que falar, não concordo, tem uma outra solução. E se ele vê que tá certo, ele vai comprar. Não adianta só discordar, tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Então eu achei isso bacana, porque realmente assim, cara, voltando em questões que a gente pega e fala assim, vamos fazer tal coisa? Ah, não vamos fazer não. Não, mas não vamos fazer por quê? Porque fica caro. Não, tudo bem, custo, vamos ver depois. Vamos fazer um produto aí, vamos testar. Não, mas e se ficar caro? E se não ficar? Você não vai nem tentar? Entendeu? Então, assim, esse é a questão, sabe? É testar, pensar. Eu acho que é isso aí, cara. Essa argumentação de... É porque, assim, de fato, quando você tem líderes que não querem ouvir opiniões e tal, e enfim... Cara, vai muito crescer difícil trabalhar, como? né? Vai crescer como? Como você vai criar um negócio diferente? Exato. E também não adianta você ter gente que só fica discordando e não traz nenhum tipo de solução. É complicado. E pra criticar é fácil. Criticar do que a gente tá falando aqui no podcast, meu irmão, eu sento aqui e escrevo um livro. Agora vai lá, me dá sugestão de como que a gente pode melhorar. Aí já fica diferente, né? Então é muito disso, né, cara? Mas assim, nosso podcast tá sem pauta, mas ele tá caminhando aí em assuntos que tem muito a ver com o que a gente... com o nosso propósito, né? A gente falou de inovação, a gente falou de tecnologia, a gente falou de marketing, de liderança, negócios, business, que é o que a gente gosta de conversar e é o que a gente conversa no dia a dia também. Eu acho. Não é nada diferente do que a gente faz de marcar um almoço e tal. Só tem aqui uma parmegiana que a gente gosta de comer e tal. Mas comer um hambúrguer. Mas de resto, é isso que a gente conversa e eu acho que é isso que nos traz também bagagem, né? Sim. Porque eu aprendo muito com as conversas que a gente tem. Eu tenho certeza que alguma coisa você tira de mim que eu também. Falei, Maurício, o que a gente viveu lá, os 15 dias que a gente ficou junto lá, perrengão, a gente dormiu numa prisão antiga. Nós não. No hostel lá. O legal assim, que o rolê que eu gosto, esse rolê diferente mesmo. Cara, Londres, os caras falam, os hostel
É muito massa. Vamos lá, então. Vamos experimentar. Aí chegamos em Lisboa, ô Caio. Vamos fazer o check-in. O cara falou, beleza, é um quarto, cama de casal? Falei, não. A cama de casal. Falei, não, troca aí. Foi impossível. Tem... Alta temporada. Não, Web Summit. Web Summit. Puta que pariu. Era dormir na cama de casal. Eu não queria falar isso em rede nacional. Você falou em público. Mas, cara, é isso aí. Amigo não tem essa, não. Aqui a masculinidade é acima de tudo. Entendeu? Tava frio, dormimos de conchinha, talvez. Eu quero saber quem foi a conchinha mesmo. Não. Mas teve cara aí que eu não vou contar quem é, tomou café no hostel uma semana de graça. Eu não sabia que tinha que pagar. A gente achou que tava... Nós fizemos tudo errado ali, cara. Lá em Lisboa a gente achou que era 2 camas de solteiro e cama de casal. O cara falou, não tem como trocar. Depois a gente foi ver. Hostel, café da manhã. Aí no hostel, comendo todo dia de café da manhã. No último dia, uma mulher que falava português. Viu? Cadê o negócio dos café da manhã de vocês? Ué, mas tem que pagar. Tem. Mas pagamos, viu? Não sempre sem pagar, não. Fomos honestos. Fomos honestos, a gente não entendeu. Não entendeu. Mas é isso, o que eu... Ô, Mal, nós vamos no Rio de Janeiro, em março? Eu não comprei, você comprou? Eu não comprei, mas se pá, cara, vamos, hein? Deve estar caro, né? Não sei, vamos ver. Mas assim, Galera, quem quiser ir, vai com a gente. Vamos fazer o Web Summit agora vai estar no Rio de Janeiro ano que vem. Em março. Eu indico. Muito legal. A gente conheceu o parceiro do Ronaldinho. Cara. Mas eu me arrependo de ter comprado aquele óculos. Não, nem fala. Quer comprar? Tá encostado lá em casa. Tá foda. Mas assim, uma coisa que eu tava falando, inclusive pro Wagner, não o Wagner da Eres, mas o Wagner nosso sócio aqui, que pro Zé VIP, pra nossa startup, ele é legal pra caramba. Ali mesmo tem muita startup também, né? Vamos chamar o Wagner pra ir. É um evento... ele já foi, né? Ele foi em 2018, 2017. É um evento de inovação, né, ele tá cara? forte, né, meu? Tá. O cara tá malhando, viu? Tá, ele tá malhando com o meu personal. Nossa, lá. Sem pauta é difícil, mas beleza. Você vai falando de tudo, né? Tá, eu malhei com ele hoje de manhã, ele tá malhando com o meu personal. Ah, é? Eu indiquei ele. Escalava com o seu personal. E aí, você fez até eu perder o raciocínio, cara. Não, você tá falando do Zé VIP, que faz bastante sentido ir pro Web Summit. Do Web Summit que a gente foi, o que eles mais falaram naquela época foi o 5G, né? Foi. Ia ser o negócio mais... Até agora, não tô vendo muita aplicação. De acordo com o que eu ouço falar, é que o 5G... Assim, tanto que você vai pra São Paulo, na Paulista, em alguns lugares, já aparece 5G aqui no celular, já tá rolando. Mas não tem nada a ver com 5G, que é o potencial, né? Eu fui pra Rio Preto com o Wagner agora segunda-feira, semana passada, e aí eu perguntei pra ele sobre o 5G, né? O Wagner no Mercado Telecom. E assim, tem algumas barreiras aqui no Brasil, né? O Brasil territorialmente é enorme, gigante. A frequência do 5G é a mesma da parabólica, e parabólica ainda não saiu. É muito forte, principalmente em lugares periféricos e tal, rural. Então é uma barreira muito grande. E outra que ele falou assim, que 5G não é nada de inovação assim, igual a gente acha, não. Lógico, obviamente, ele vai ser muito mais rápido, sei lá quantas vezes e tal. Mas ele tava me explicando que o que acontece é porque você tem hoje, tipo, uma antena ou um poste com um negócio lá da antena para tantas casas conectadas. E o 5G é como se tivesse um em cada poste. Então, vai ter mais repetidoras. Então é muito mais, né? Enfim, mas é uma coisa que eu acho que vai mudar muito. A gente viu no evento lá que, tipo, questão de saúde, cirurgia remota em tempo real, questão de direção autônoma, cara, agrícola, tudo. Né? Agrícola, né? É um cara muito bacana que é cliente nosso e é parceirão nosso também, que é o Marcelo Maihara, da Agrobens. Ele fala muito disso, né? De tecnologia de porteira para dentro e porteira para fora, né? Então, dentro, maquinário... enfim, muita coisa está tecnológica, mas pra fora não tá tanto. Esse é outro cara que eu mando umas mensagens de vez em quando, trocando umas ideias. Ele é fora da curva mesmo, né? Tanto que ele tá desenvolvendo umas coisas muito bacanas também. É muito legal. Cara, e aqui é em isso. Prudente, o legal disso, assim, o Hub, ele nasceu pra isso, né? Que aqui nós temos, cara, muita gente fera. Que é isso, eu gosto de conversar com essa galera. Que às vezes sente falta de pessoas que tenham a mente diferente. Meio doido, é meio doido. E muitas vezes quando esses caras têm uma ideia... Os caras buscam parceria fora. O cara sai de Prudente e vai pra capital. É isso aí.
O propósito do O2 Hub é trazer esse networking, fazer com que o nosso ecossistema de inovação, tecnologia, ele seja muito mais forte. Então, por isso que a gente, junto com outras instituições igual Inova, Intep, Sebrae, Tá fazendo uma galera foi junto, né? criado o grupo West Valley. Eu então, vejo, tem sábado de manhã aqui, né, sábado galera? de manhã, uma vez por mês, a gente se reúne. Então, a ideia é que o nosso ecossistema ele seja tão forte quanto o de Maringá, por exemplo. Cara, se eu puder colaborar com alguma coisa, eu fico à disposição. Não, fica aberto o convite aí pra você vir aqui conosco. Só pra trocar uma ideia. Então, exato, porque o que a gente identifica? Que Prudente, é muito forte agro, ok, mas muitos anos se fala sobre se tornar um polo tecnológico, mas de fato, o que está acontecendo? O que se tornou até hoje? Cara, tem muita coisa aqui em Prudente que a galera não tem noção, né? Exato. Polo tecnológico, polo financeiro, tem mas muita de fato, coisa... Cara, financeiro tá se tornando, né? Então, tem, tipo assim, tem muita coisa aí que... A ideia do Oeste Valley é fazer com que isso se concretize. Sim, sim. Obviamente que a gente teve um grande avanço com o Inova Prudente, com um espaço fenomenal. Diego lá junto com o secretário. O Andreazzi, né? O Diego Andrade junto com o secretário. Também o Elton, eles estão fazendo um bom trabalho, mas ainda assim, cara, eles sozinhos não conseguem fazer nada, assim. Tipo, eles precisam... A gente é muito grande a cidade também pra gente fazer, para as pessoas trabalharem sozinhas. Então, a ideia é fazer com que esse ecossistema ele se junte forças para fazer de fato que a nossa cidade ela se torne um polo tecnológico. Tanto que conseguiram agora, recentemente, mês passado ou mês retrasado, a lei do ISS, né, de 5 caiu para 2, então já é um grande avanço para as empresas de desenvolvimento. Então, nós estamos trabalhando para isso. Então, o O2 Hub ele nasceu com esse propósito. Por quê? Porque quando o cara tem uma grande ideia, ele não precisa procurar investidor lá fora. Ele pode trazer a ideia aqui. Legal. Exatamente. Nossa. Então, é isso. O propósito do O2 Hub, do Oxygen Web, tudo isso é fomentar mais ainda o mercado aqui na nossa região. Temos um caminho muito árduo pela frente, a gente sabe que não é fácil, mas a gente acredita muito. Tem um propósito, né? Assim como o Maringá acreditou há muitos anos atrás e hoje se tornou uma realidade. Então a gente acredita também. Prudente vem crescendo e se desenvolvendo bastante também. É um lugar que eu amo, né? Apesar de muitos negócios nossos estar fora, São Paulo e tal, mas eu não deixo de morar aqui. Você tá aqui, né? Eu tô aqui. Cidade, cara, o investimento que vocês fizeram aqui também. É uma das cidades mais bonitas, assim, que eu já frequentei aqui no Brasil, assim, estruturalmente, então tem muito potencial ainda. Enfim, esse é o propósito do O2 Hub, do Oxygen Web, do muito nosso legal, podcast e tudo. Muito legal. Eu gosto de vir aqui, você sabe que às vezes eu vim aqui, eu trabalhava daqui, né, porque eu ficava na rua, né, então eu usava a estrutura já quando era menor. Treinava aqui do lado, não treino mais, treino em outro lugar. Aliás, você treinava aqui no O2 Hub, né? Onde é aqui, era... Aí, ó. Estão falando de você. Manda ele vir aqui dar um oi aqui, ó. Aí, será que a gente chega a trabalhar assim no nível um dia? Cadê? Ah lá, ele já veio com aquela cara. Ó. Ele tá forte mesmo, cara. Ô, Wagner, o Matheus falou pra você vir dar um oi aqui, que ele falou que um dia ele quer ser igual você, de chegar com roupa de academia aqui. 3... Quanto tempo, cara? Bom, 3h15 da tarde. Consegui ir pra casa trocar de roupa. Você foi direto da academia, você tá até agora aí? Trabalhando, não consegui ir lá, que coisa, então troca de roupa. Estamos gravando um aqui. Esse aqui vai ser o podcast mais... A gente fez uma proposta de um podcast sem pauta. Igual as nossas conversas que a gente sempre teve, doideira, inovação, ideia. Mas depois a gente tem que fazer uma com ele também, porque esse cara também tem muito conteúdo, muito Mas história. vamos fazer uma proposta. Vamos fazer um desse, fazendo um hambúrguer. Mas onde? Não tem espaço. A gente leva a estrutura, filho. Tá vendo? Esse cara dá ideia. Dá ideia pra esses caras. O Caio já tá quase me matando ali, ó. Caio come, filho. Achei nervoso ali. Não, beleza. Vamos Estamos acabando aqui também, aqui. Valeu, Wagner. Valeu. Falei isso, quanto tempo deu aí? 56 minutos. O Matheus fala pra caralho, assim. E tem tempo aí pra muito mais coisa, tenho certeza. Mas a gente tem história pra caralho, assim, né? Não, mas, cara, desde 2016... Pô, cara, sabe uma coisa que eu percebi também que eu esqueci de falar pra você? Você presta atenção em tudo, né, cara? Por quê? Porque toda vez que eu passo ali na feira, você sabe que eu tô ali, cara. Eu sei. De carro, inclusive. Então, galera, eu não falei, eu sou feirante também, né? Não posso esquecer disso, as minhas raízes. É o Julius. Sábado e domingo eu tô ali com meu pai, com a minha mãe, não largo mão disso aí, nasci lá, né?
Você como vai meu só por causa do pastel, velho. O meu Você só salário vai por causa do pastel. todo domingo eu posto meu pastel. Mas sabe o que é legal da feira, cara? Eu acho que sim. Eu aprendi a conversar na feira, né? A gente conversa com todo mundo, vai muita gente lá conversar comigo Muito, também. cara. É Nossa, muito eu adoro legal. ir pra feira, cara. É, você vai. A família do mal inteira vai na feira. Ah, é Parece bom o Japão. Ah, o Caio vai na feira também. Eu trampei na feira. Trampou também na feira? Trampei quase 1 ano e meio. Ah, é? Então, é diferente, cara. Lá é democrático. Você conversa com um cara de empresário e tal, você conversa com pessoas comuns, igual a gente, e o bacana é isso, cara. Então, assim, eu tô lá, meu pai e minha mãe tá lá, é o momento que eu fico os dois lá, brigando, conversando, dando risada, comendo pastel. Então, é a minha rotina de final de semana. Eu só abro mão de ir pra feira pra algum job, algum trabalho. A empresa Aeros precisa que eu viaje. Cara, a minha prioridade é a Aeros, né? É a empresa, isso não... Mas quando eu não tenho o que fazer, eu vou pra feira, eu tô na feira ali, e aí as pessoas vão lá conversar comigo e tal, é bem gostoso, cara. E aí, de vez em quando, você passa lá com a Maia, a gente troca uma ideia, é bacana demais. Eu tinha esquecido de falar da feira. Eu gosto, cara. É um negócio que tá ali. É super cultural, né, cara? A feira aí na avenida Cultural. Principal, tá ali. Quando eu viajo, às vezes também eu procuro feira pra ir, pra ver como é e tal. Eu acho bacana também, assim. Todos os lugares que eu vou, se eu tô domingo de manhã num lugar, eu falo, onde será que tem feira aqui? Eu passo na feira, Mas você vai pra feira pra conhecer a feira ou pra Vou conhecer comer o pastel? Vou comer pastel. Não tem como. Eu também sempre vou pra feira, como pastel, E quem quiser comer um pastel, cola lá domingo de como manhã. umas frutinhas Agora é pra só Maia. ano que vem, feira. Ah, é só ano que vem? Porque é domingo, né? Tem domingo. razão. Cara, E- mas é isso. Espero que você tenha gostado também. Ó, eu gostei. Agora sim, galera, a proposta era não ter pauta. Quando o Mal me convidou, Ah, falei, Mal, eu não quero pauta. Mas quem que você quer que participe? Eu falei, o Diogo. Galera, vocês podem ver que o Diogo tá aqui. Ó o Diogo aqui. Mas, cara, não, você mas sabe... se tivesse aqui esse podcast, ia ser umas 3 horas no mínimo. Não, legal. É até a oportunidade da gente fazer um com ele. Que assim, Mal, a admiração você sabe que eu tenho por você, acho você foda, um cara gente boa Foda pra meu caramba. pai, eu sou fodinha. Fodinha. É um cara que não joga tênis comigo, Não jogo com mas tênis com ninguém quando mais. jogou comigo, eu caí de cara no chão. Sai arrastando a cara no chão. Tropecei e caí, mas é um cara que tá vários momentos da minha vida, momentos bons, momentos ruins. E assim como outros amigos meus também, né? Tá sempre presente e tal. E é isso, mano. Eu gostei, agora não sei se ficou bom. Mas, ó, tá Não ali, para de chegar chegou peça mais rara. gente aí, chegou Não mais para gente de aí. chegar peça rara. Não, mas ô Matheus, eu só aceitei ser uma pauta livre, aberta, sim, porque eu sabia que ia ter muito conteúdo. E assim como toda vez que a gente conversa, a gente tem muito conteúdo, assuntos. Obviamente que aqui a gente não falou nada de fofoca, que é uma coisa que a gente sempre fala também. Mas da parte de negócios a gente falou. E, cara, a gente não falou metade das histórias que a gente tem pra contar ainda. Mas eu acho que é legal a gente deixar numa outra oportunidade, porque eu preciso gerar conteúdo. Não, mas se quiser chamar alguém pra conversar aí, o Wagner, seja lá quem for, o Raul, Quem que a gente falou? Quem que você quiser, mano. O Bruno Takahashi. Eu já chamei tudo. Esses caras têm que falar muita coisa pra gente, né? A gente tá num momento meio complicado, né? É verdade. Não, mas tá na pauta trazer essa galera, assim. Mas quando você quiser, mano, vamos fazer uma hamburgada, vamos trocar ideia, eu tô à disposição. Fechou, então. Beleza? Ó, galera, siga as redes sociais da Aeros Alto-Falantes. Lá, o time que vocês verem lá, o time que eu trabalho junto ali faz, que é o Joe, o Tadashi, o Thiago. Não falei do Thiago aqui. O Thiago é um cara que trabalha com a gente do suporte ali, me dá uma mãozaça, ele me ajudou. O Thiago é o típico cliente da Eros, né? É o cara que ele é o estereótipo da Eros total, é um cara apaixonado, é a persona da Eros. E Michel, Oliveira, todo mundo, Amanda, Renata, é uma galera, assim, é uma família muito grande, é muita gente. Vocês nunca pensaram em fazer um podcast? Cara, a gente tem um podcast da Eros, né, que é o Eros Talk, mas é bem voltado ao público, né, então a gente entrevista os nossos representantes Nunca e tudo vi, mais. cara. Tá no nosso canal do YouTube ali, é bem nichado, mas tá lá, eu vou mandar uns links pra vocês. Desculpa. Thiago que fala, o Thiago né? que faz, aí você viu sim, você viu sim. Desculpa. Então, assim, redes sociais, Eros Alto-Falantes, em todas as redes, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Principalmente o site, que tá muito bonito. O site muito bom. Não sei quem foi que fez. Foi a Oxygen que fez. E eu sou o Matheus Ramos. Matheus Ramos sem H. Tô lá no Instagram. Quem quiser seguir.
perguntar coisa, eu tô à disposição. Não, segue ele no Instagram, gente, que é só besteira. Comida, só comida. Dia inteiro passando story pra dar risada. É isso aí. Não, mas é isso aí, Matheusão. Obrigado. Pô, valeu, mano. Como Curti. sempre, Curti. o cara que agrega muito. Também admiro muito você, já te Obrigado. falei. Você é um cara muito criativo, muito fora da curva. Todo mundo que conhece você também, eu tenho certeza que pensa a mesma coisa também. Além de um grande amigo, parceiro de viagem. É isso Desculpa aí. você ter feito você andar uns 14 km, ter Nossa. feito você andar com febre. Mas tá bom. Mas foi experiência e eu não menti. Desde o começo eu falei, Matheusão, meu Nós vamos rolê andar. é acordar Não, mas foi cedo melhor. e Foi dar um rolê. Perfeito. Não tem nem o que falar. Mas foi muito bacana. muito bom. Concordo que foi uma das melhores viagens que eu fiz aí Eu também. tanto de lazer, mas também de aprendizado. Acho que foi muito legal. Muito porque você também puxa muito essa parte de querer conhecer coisas de inovação, tecnologia. E aí agrega muito, né? De querer, diferente de pessoas que estão acostumadas a, sei lá, só coisa boa Tem uma coisa em comum passear. da gente. A gente não bebe, né, mano? Não bebe, não come peixe. Não come peixe. Não come peixe. É isso aí. Mas, cara, eu como Deu outras coisas, né? Eu sou mais restrito. Eu não como come nem frango. frango, cara. Aí é pra acabar, né? Então, tipo assim, no segundo dia eu lembro que eu falei, preciso comer uma salada aqui, porque o negócio tá feio. Foda. E o Mateusão no hamburgão. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Ó, siga a gente aí, mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Importante esse feedback aí, se vocês estão gostando ou não. Sugestões, enfim, de pautas que vocês querem que a gente fale aqui. E é isso, beleza? Um grande abraço a todos vocês aí. Valeu. Valeu.